palavra diz assim: o céu é o meu trono. Não, os céus são os céus do Senhor. E a terra Deus, filhos dos homens. E aí tem outros textos, por exemplo, Atos, capítulo 7, versículo 49, diz novamente: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Né? Aí a gente vê Isaías 45, 18, vai falar assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Então Deus não criou a terra para ser um caos, mas Deus criou, lembra que no início da aula eu falei para um propósito que Deus criou, e aqui vai dizer, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele está querendo dizer o seguinte: eu sou o Senhor, a minha vontade será feita, não há outro. Então Isaías aqui está declarando que o Senhor criou a terra, estabeleceu, não a criou para ser um caos. Se está um caos hoje, ela está fora do propósito, mas ela volta para o propósito. Ó, Apocalipse 11, 15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Amém, irmãos? Vai ter louvor agora nesse período? Não? Então, tá todos? Ainda tem gente, ainda tem irmãos lá fora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, continuamos, Pai, à disposição do Senhor. Continuamos com o nosso coração aberto, Senhor Deus, voltados, Pai, para a Tua palavra, para entender as coisas eternas, para ouvirmos, Pai, a respeito do seu reino. Que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que não haja dúvida no coração de ninguém, que tudo seja esclarecido, que a palavra, que essa semente, Senhor Deus, brote, encontre boa terra, brote e que venha dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a continuação, que na verdade essa é uma aula de continuação daquilo que nós falávamos antes. Nós estamos falando ainda a respeito da quarta dimensão do reino, que é o território. E a gente sabe que quando a gente fala de território, nós lembramos, né, do céu. E a gente, de verdade, irmãos, não estamos aqui querendo tirar nada de ninguém, pelo contrário, queremos acrescentar. Nós não estamos aqui para tirar o céu de ninguém, pelo contrário, para fazer você entender que a realidade do céu virá para a terra. Tá? A realidade do céu, a gente vai ver isso aqui, Jesus nos ensina isso, né? Então a realidade do céu, esse é o nosso, né, desejo, deve ser o nosso desejo. Então ninguém, não é tirar do céu de ninguém, apenas a gente vai entender que o céu vem. Lembra, o céu é o meu trono. Então, se a gente quer o reino de Deus, a gente quer a realidade do céu, o trono de Deus entre nós. E quando nós ouvimos a respeito de reino dos céus, para esclarecer os irmãos, reino dos céus ali em Mateus, porque Mateus, você vai ver essa expressão reino dos céus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, aquilo que ele viu, ouviu a respeito de Jesus, o que Jesus falou, ele escrevendo aos judeus, ao invés de ele falar reino de Deus, porque você sabe que os judeus, eles não pronunciam, né, o nome de Deus, até porque quem consegue pronunciar aquele pentagrama ali, né? Então, Mateus, para que a mensagem chegasse até os judeus, aonde é reino dos céus, aonde é reino de Deus, ele fala reino dos céus, que na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa, reino de Deus e reino dos céus. E aí a gente vai pegar aqui em Mateus capítulo 6, a gente vai ver Jesus ensinando aos discípulos, depois do pedido deles, eles queriam aprender a orar. E oração, quando a gente faz uma oração, a oração deve ser mais a respeito da vontade de Deus do que da nossa. É um problema que a gente tem, que a gente vai a Deus
querendo sempre apresentar a Deus as nossas demandas, né? As nossas questões. Tchau, Senhor, obrigado, espero que isso aconteça e vai embora. Dificilmente o camarada ora conforme Jesus ensinou, mas a gente precisa orar, aprender essa oração como uma base de oração. O Senhor Jesus, ele fala, Pai nosso que está no céu. Não está aqui o versículo 9, mas é muito bacana, irmão, a gente entender isso. Ele fala assim, Pai nosso. Primeiro ele está estendendo a paternidade dele, mesmo antes dele ter ido para a cruz, ele já está mostrando que o Pai, ele é nosso. Logo, nós somos irmãos. Então, duas coisas ele mostra. Que Deus é um Pai de família. Pai é nosso, somos irmãos. Que está onde? No céu. Lembra? O céu é o meu trono. Então, ele está mostrando para os discípulos que o nosso Pai, que esse Pai, ele está no trono. E aí agora Jesus está falando assim, olha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu filho Samuel, todo dia, quando vai dormir, ele pede para orar com ele e depois ele faz essa oração. Ele faz todinho, direitinho. Pois teu, aí chega no final, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Faz assim mesmo. Então, irmãos, venha o teu reino. Venha o teu reino, ou seja, o céu, o trono de Deus. Quando você clama, quando você pede o reino, você está querendo o quê? O céu, o trono de Deus estabelecido onde nós estamos. Jesus estava onde quando ensinou aos seus discípulos a orar dessa forma? Na terra. Então a oração dele é nesse sentido assim, olha, vê comigo. Pai nosso está no céu, venha o teu reino, venha o teu reino. Ele não está nos ensinando a, Pai nosso no céu, permita-nos ir ao teu reino. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O céu não é. Sabe quem é quebrando biscoito? Eu quero dizer claramente, o céu não é o seu destino. O céu é a sua missão. Por que não é o seu destino? O céu não é um lugar para onde vamos. O céu é a nossa missão, porque a nossa missão é fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Venha o teu reino. Então a nossa missão como filhos de Deus é atrair a vontade de Deus para a terra. É trazer de volta aquilo que estava no início, como tinha sido proposto. Você está entendendo, irmãos? E a gente só consegue fazer isso quando a gente vê o reino. Eu sempre falo isso no seminário. Tem como alguém desejar alguma coisa sem que não tenha visto? Eu espero que nesse seminário você consiga ver o reino com os seus olhos espirituais. Não tem como alguém buscar, irmãos, alguma coisa que não tenha visto. Sempre a gente ouve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? E as outras coisas são acrescentadas, é isso? Mas por que as pessoas e até mesmo os crentes buscam as outras coisas em primeiro lugar? Porque é o que viu. E aí fica na esperança de que o reino seja acrescentado. Mas quando a gente vê e aquilo ganha o nosso coração, a gente vai buscar, porque agora eu vi. Eu casei com minha esposa porque eu primeiro a vi, e aí aquilo conquistou, né? Ela conquistou meu coração, e aí eu prossegui para conquistar aquilo que me conquistou. E Paulo fala, né? Não que eu tenha alcançado ou conquistado, mas uma coisa eu estou fazendo, prosseguindo para conquistar aquilo que me conquistou. E eu tenho certeza que a partir desse estudo, irmão, você vai ver o reino de uma forma que você vai desejar o reino, porque não basta. Isso a gente sabe que a primeira coisa para que a gente consiga ver o reino é nascer de novo. Isso aí é obra do Senhor. A gente nasce pela vontade dele. Agora, buscar o reino, uma vez que viu, a gente precisa fazer a nossa parte. Ok? Então, venha o teu reino. Entendeu isso, irmãos? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Você é um agente. Você tem uma missão. Pregar. A pregação do evangelho do reino é como se você estivesse falando. Venha o teu reino. Porque o reino vem mediante a exposição da verdade a respeito do reino.
Então aqui a gente vai começar a ver com os irmãos alguns textos que parecem dizer que a gente vai morar no céu. E a gente vai, tentar explicar. Na verdade, quem vai ensinar é o Espírito que está habitando dentro de você, Cristo. É Ele que te ensina. A gente pode aqui passar esse dia todo falando a respeito da palavra. Se você não estiver sensível a ser ministrado, ensinado, você não vai aprender. Por quem estiver aqui, porque é o Espírito que vai te testificar. Então, um dos textos, uma das colocações, por que a gente já traz isso aqui? Porque ao longo dos anos, estudando sobre isso, quando a gente vai falar, algumas pessoas trazem justamente esses textos que a gente vai estar lendo aqui. Então, para ajudar você já nessa compreensão, a gente vai tratar deles. Vamos lá. Nosso galardão é acumulado no céu. Amém? Amém. Deixa eu desligar aqui. Nosso galardão é acumulado no céu. Isso é uma verdade, está escrito, Lucas 6, 23. Regozijai-vos, vamos ler junto, irmãos. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Por quê? Galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então é fato que o nosso galardão está no céu. A Bíblia diz que é lá que a gente junta. A gente não junta as obras, de justiça, tudo aquilo que a gente faz enquanto filhos de Deus, é contabilizado, é juntado aonde? No céu. Galardão. E galardão fala de prêmio. Galardão fala, a gente está falando de reino, galardão fala de direito a reinar, a exercer, o sacerdócio, o chamado de rei e sacerdócio. Então o galardão é juntado no céu, aonde ninguém tira, ninguém rouba, ok? Lembra? Mas o fato de que o galardão está no céu não quer dizer que a gente precisa ir para lá ou estar lá para receber. Porque algumas pessoas, talvez você como eu na época, entendia assim: bom, precisarei, por isso que a Bíblia diz que eu vou estar no céu, porque eu vou ter que ir para lá, lá está o galardão, e de fato está. Só que Jesus trará consigo o galardão. Você acredita que Jesus vem? Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, você vai acreditar naquilo que está escrito, porque o que está escrito é o seguinte, Apocalipse 22, 12. Olha o que está escrito aqui, ó. Eis que vem sem demora, não é isso? Apocalipse 22, talvez seja também Apocalipse 3, 11. Porque fala também da eis que Jesus, eis que vem sem demora. E olha lá, vamos ler aqui, porque aqui está completinho. Eis que vem sem demora e dá o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. O que você achou ali que te revelou agora? Fala comigo. Pode falar. O galardão está? Jesus vem trazendo galardão. Então, se você crê que Jesus volta, irmãos, você precisa crer no que está escrito com respeito ao seu prêmio. Você não vai para o céu, habitação de Deus, trono de Deus, para receber galardão. A Bíblia diz que o galardão vem com ele para recompensar, para retribuir cada um segundo as suas obras. A gente sabe que a nossa salvação não é pelas obras, mas o nosso direito de reinar, o nosso prêmio, é segundo aquilo que, enquanto filho de Deus, a gente produz, os frutos que a gente oferece. Amém? Então Jesus traz consigo, e galardão não é coisas, tá, irmãos? Jesus às vezes as pessoas acham que vão para o céu pegar o galardão, achando que galardão é a gente vai tratar sobre isso, ou como se fosse um local para morar, a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Galardão falar de prêmio. E Jesus não vem trazendo um monte de coisas, juntamente com ele. Ele traz ali, ele sabe, cada um fez. Exato, e ele vai recompensar, galardoar. Já pulou,
Filipenses, a pátria que virá dos céus. Essa é uma outra coisa que a gente se defronta aí com esse texto. Filipenses 3:20, a pátria que virá dos céus. Vamos lá. Pois a nossa pátria está de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então todos nós queremos estar com o Senhor em sua pátria, não é isso? No seu lugar, no seu reino. Todos nós desejamos isso. Então a pátria existe, claro, desde antes da fundação do mundo. Uma coisa que a gente precisa ter no coração é o seguinte: quando Jesus ele diz que está edificando algo, ele não está edificando a pátria. Jesus não está edificando uma cidade. Jesus não está edificando um lugar para nós morarmos. Vamos ver também isso. Mas ele está edificando uma igreja. A pátria, ela já está preparada. A pátria, ela está preparada e ela existe hoje. Ela já está edificada hoje. A igreja está edificada hoje? Não. Jesus é o edificador, ele está edificando. Nós estamos sendo edificados como igreja. Mas olha o texto de Hebreus. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, quando o escritor Hebreus escreveu isso aqui, a cidade já estava preparada. Então, já estava e já está. Ela já está guardada. Agora, desejar habitar nessa pátria, né, fazer parte desse reino e usufruir dos benefícios da cidade de Deus, não quer dizer que a gente precisa ir para lá. Hebreus 13, versículo 14. Lê comigo. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele está falando assim, olha, a Jerusalém que hoje está aí, ela não é permanente, mas a que há de vir é eterna. Ela já está edificada e ela é eterna. Ela está edificada antes da Jerusalém da terra. E aí, o desejo do coração desses homens sempre foi que essa pátria viesse. Olha, buscamos, na verdade, a que há de vir. Então, o homem não vai para a pátria. O desejo desses irmãos era que a pátria viesse até eles, ok? Então, o fato de que a Nova Jerusalém está lá, não quer dizer que a gente vai ter que ir para lá. É o exemplo da caneta, né? A gente sempre fala, é bem didático. Se você pegar e pedir para você mostrar a caneta e você olhar da origem dessa caneta, você naturalmente, hoje, muita coisa está lá, made in China, Taiwan, né? Está a origem. Você está nas suas mãos com uma caneta, talvez que seja da China. Mas isso não quer dizer que você precisou ir para a China usufruir dos benefícios dessa caneta. A caneta veio até você e você está usufruindo dos benefícios da caneta aqui. Então a caneta veio até você. Amém? Está entendendo isso? E só para poder ilustrar melhor isso aqui. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a que há de vir. Pode passar. Já até adiantei, né? É inegável o fato que a Nova Jerusalém está no céu, contudo ela descerá. Vamos lá. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Amém. Porque a Jerusalém lá de cima representa a livre, a Sara, né? Na cultura ali, no que Paulo estava querendo dizer, olha, a de baixo é a escrava, mas a de cima é livre. E essa há de vir, é que nós esperamos, é a nossa mãe. E aqui o Apocalipse, rapaz, agora aqui a gente é abençoado, irmãos, com o que está escrito. Olha para mim, não olha para lá não, os irmãos já estão lá comendo o texto lá. Ó. Pastor Damaso, sempre lembro do senhor, pastor, nesse texto aí, porque também eu lembro de mim. Foi onde eu enxerguei. Eu enxerguei alguns pontos, e isso aqui, com respeito a esse tema, foi aonde não restou dúvida para o meu coração. Porque isso aqui, irmãos, Apocalipse 21.
Apocalipse 21, isso aqui está tratando do fim. Após juízo final, eternidade. Não, depois disso aqui, não tem mais nada, não tem pecado que possa mudar as coisas, não tem mais nada. É a vontade de Deus estabelecida plenamente. E aí o texto vai dizer assim, ó. João está vendo, tá? João está tendo essa revelação porque o Deus o mostrou. E ele está vendo assim. E vi também a... Vamos ler bem forte, irmãos. Convicção. Vamos lá. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia nesse texto que eu quero te mostrar mais um. Eu não sei se está aqui. No versículo 3. Acho que não está, não tem mais abaixo. Apocalipse 21. Então João está vendo a cidade santa descendo da parte de Deus. Ok? Porque ela está lá. E ela está descendo. João, nesse tempo aqui da eternidade, o que está sendo mostrado para ele, não é a igreja subindo, irmãos. Mas aí sim, o céu descendo. Tem canção que a gente canta e a gente não entende o que canta. Entendes o que canta? O céu se une à terra como um beijo apaixonado, né? A união do trono de Deus, o Senhor vindo estabelecer eternamente o seu reino. E aí você vai ver que Ele próprio estará habitando. Quem está com a Bíblia aberta aí pode ler o versículo 3, bem alto, em nome de Jesus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Tem um texto de Ezequiel, estou querendo lembrar aqui agora a referência, que isso aí é justamente o cumprimento da profecia. Você lembra, pastor Damásio? Ezequiel 37. Ezequiel 37, que vai falar de Deus habitando com os homens. Então, perceba aí, deixa o Senhor estar ministrando sua vida nesse seminário, para que você saia daqui plenamente convencido. Pode ler. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. E aqui o que a gente está vendo é o cumprimento da profecia. Aonde, presta atenção aqui, aonde não é a igreja, não é o seu povo que vai morar no céu, estar com Deus eternamente, mas é o próprio Senhor, está na sua Bíblia. Ele será o seu Deus. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus mesmo estará com eles. Deus habitando com eles. Vem para cá, pastor. Só ler um texto aqui rapidinho. Eu estou aqui com o panorama do futuro da Daniel e Apocalipse, das Assembleias de Deus, né? Que é a EETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E eu fui ver o que eles ensinam sobre esse texto aí, né? Porque é o fim de tudo, né? Apocalipse 21 já é a eternidade. E aí ele diz o seguinte, né? Novo céu e nova terra. O que é novo céu e nova terra para as Assembleias de Deus? Aqui o pecado terminou seu curso. Os salvos já estarão glorificados. Os perdidos estarão no seu lugar, né? Céus e terra serão renovados. Por isso é que é novo. Novo é renovado. Novo não é um outro céu. Novo é um céu e terra renovado. Por que terá que ser renovado? Porque o diabo foi solto depois do milênio e fez um estrago ali. Por isso que é novo céu. Novo não é outro céu. Novo é renovado. E eles mesmos estão dizendo isso. Tornar-se-ão, olha só, céus e terra renovados, tornar-se-ão como eram no princípio. Isso aqui é da Assembleia de Deus. Estou aqui, na edição 2003. Tornar-se-ão como eram no princípio, sem pecado e mal. Deus será tudo em todos, para sempre continuará eterno e em perfeito estado. Isso aqui é da Assembleia de Deus. Tá? Não somos nós, não. Isso de verdade é para aplaudir de pé, igreja. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, sinta-se privilegiado. Foi o Senhor que te trouxe aqui, irmãos.
Deus tem propósito para a sua vida de pregar o Evangelho, de anunciar. Quando eu entendi isso, irmãos, eu não era nem pastor. E eu chorava de falar, meu Deus, tem tanta gente que o Senhor poderia, né, ter revelado, pessoas grandes da mídia, o Senhor está revelando a pequenos. Eu acho que foi assim com todo mundo. Mas o Senhor, muitas vezes a Bíblia fala isso, que Ele esconde coisas dos grandes e poderosos e revela os seus pequeninos. Porque é por meio dos pequeninos que o Evangelho vai ganhar volume, irmãos. Sabe, é a disseminação da verdade. A gente tem essa missão que o Senhor Jesus nos deu. Quando Ele nos comissionou a fazer exatamente aquilo que Ele fazia. O que é a comissão? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma comissão é uma missão conjunta. Então nós temos essa missão conjunta. O Senhor nos preparou, tem nos preparado para a gente anunciar aquilo que Ele anunciou. E quando o pastor Igor estava falando de novos, é bem claro entender isso. Todo mundo aqui é uma nova criatura, ok? Você deixou de lá na sua identidade, está escrito seu nome? Né? Você continua sendo a pessoa, porém está sendo renovado para ser apresentado perfeito. Vamos continuar aqui? Agora nós vamos falar paraíso dos mortos até a ressurreição gloriosa. É um outro texto que quando você talvez lembre, talvez você tenha lembrado desse texto aí, Jesus lá na cruz, né, entre dois criminosos, às vezes a gente diz ladrão, não sei nem se eram ladrões, eram duas pessoas que para Roma ali naquele tempo eram criminosos, e a crucificação era um pagamento por crimes, e Jesus estava ali, inocente, pagando aquilo ali, né? E aí, olha, Jesus, a promessa de Jesus de encontrar o ladrão no paraíso. Vamos ler? Lucas 23, 43. Lê lá comigo. Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está fazendo uma promessa para um daqueles homens. De um lado tem lembra o texto que estava zombando de Jesus, né? Ué, mas tu não é rei, por que tu está aqui? Por que tu está aqui? Por que não pede para que, né, os anjos aí venham te tirar daqui? Tu não é rei, mas que vergonha. Um rei passando por isso aí. Aí o outro fala assim, olha, por que você está fazendo isso? A gente merece estar aqui. Agora ele não fez nada, ele não cometeu nenhum crime para que estivesse aqui. E o contexto, a conversa dele se desenrola. E esse ladrão, então, esse homem, né, ex-ladrão, né? Porque agora ele é nosso irmão na fé, né? Então esse homem, enquanto na mesma situação de Jesus, ele vira para Jesus e ele faz um pedido. Lembra, essa aqui é uma resposta, tá? Jesus respondeu a uma pergunta que ele fez. E a pergunta é o seguinte, tremendo isso aí. Quando eu vi aquilo ali, Deus tocou no meu coração, isso eu pensei o seguinte, olha que revelação que esse homem teve no último momento de sua vida. Se você abrir a sua Bíblia aí, quem puder abrir rapidinho, no versículo anterior, 42. Está com a Bíblia aí, Pedro? Bem alto aí. 23, 42. É a pergunta, o pedido que o homem fez a Jesus. Lucas 23, 42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que coisa tremenda, irmãos. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem, sendo naturalmente filho de Abraão, né? Ele lembrou das promessas. Ele sabia, ele esperava um Messias. Só que diferente daqueles doutores ali da lei, os conhecedores da lei, né? E conheciam a letra, que não discerniram Jesus. Esse homem, ele ali no último momento da vida dele, ele reconheceu que ele tinha um rei, e que ainda que esse rei estivesse ali juntamente com ele, morrendo, não estava acabando ali. Ele falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia que o Jesus viria reinar sobre a terra. E aí Jesus vai dar essa resposta para ele. Jesus fala assim,
em verdade te digo que hoje estará comigo no... Jesus não está prometendo que estaria levando ele para o reino. Mas Jesus está prometendo levar ele para um lugar. Hoje mesmo. E a gente precisa ir com calma aqui para a gente entender isso aqui. Você crê que Jesus morreu, ok? Mas você também precisa crer e lembrar disso para entender aqui, que Jesus morreu e ficou quantos dias morto? 3 dias. O que ele está prometendo aqui para esse homem? Que hoje mesmo estaria no paraíso. E alguns lendo isso aqui, interpretam dizendo que Jesus estava prometendo para esse homem que naquele dia estaria levando ele para o céu. Só que Jesus foi morto, ficou 3 dias morto. A morte não habita céu. Para início de conversa. Morte não pode habitar diante de Deus. No trono de Deus, já imaginou isso? Não há morte. E todos que morreram, irmãos, todos morreram, estão mortos ainda. Alguns ressuscitaram, mas morreram de novo. Estão mortos na carne e vivos não. Exatamente, mortos na carne e vivos, aqueles que morreram em Cristo, estão ali no lugar de descanso e agora vão aguardar algo. Eu quero mostrar agora para vocês o que Jesus estava prometendo e aonde que é esse lugar na qual Jesus estava prometendo levar esse homem. Vamos lá. Aí a gente precisa para essa história, né, do rico e Lázaro. Vamos lá. Você conhece a história. Lucas 16, 22, 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o Hades, né, também ali como no lugar de tormento, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, juntamente dele. Então ali temos 2 pessoas, temos 2 supostos geografia diferente, mas vamos entender aqui que lugares diferentes, porém uma geografia. Aqui está falando de mundo dos mortos. No seio de Abraão morreu o mendigo foi levado para o seio de Abraão, morreu também o rico, foi sepultado. No inferno, estando em tormento, se levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, juntamente dele. E aí eu já vi quem diga, inclusive tem versões da Bíblia que interpreta, você pega a Bíblia tipo da linguagem de hoje. O camarada já diz aqui que no texto o rico olhou para o céu e viu no céu Abraão e Lázaro no seu seio, junto dele. Não é isso que está dizendo ali. Parece que é, não é? Parece, porque o entendimento que talvez você tenha tido até agora. Mas permita que o Senhor te revele aqui. Eu, para entender muito bem isso, eu precisei ver que, como está escrito, 16, 26, o Senhor vai falar assim: além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, existe duas circunstâncias diferentes no mesmo mundo, chamado mundo dos mortos, que a palavra ali no grego é Hades. A mesma palavra, se você pegar ali no hebraico, é Sheol, e no latim ela é transliterada para inferno. Então, oi. Não, só para esclarecer uma coisa aqui rapidinho. A palavra Hades, que é grego, ali onde está escrito inferno, o significado dela, de Hades, é Pluto, deus das regiões mais baixas da terra, o mundo inferior. Hades é um deus grego que fica nas profundezas da terra. Então você é preso, o homem é preso quando morto nessa região onde tem esse deus grego, né? O Hades. Quando você ouviu falar que existe um deus, né, na mitologia grega chamado Hades? Daí o nome grego para essa região inferior da terra, aonde os mortos estão presos. E aí você vai falar assim: pastor, mas até os que morreram em Cristo,
Alguém ressuscitou? Não. Então ele está morto. A morte ainda os detém. Lembra do texto que eu falei de 1 Coríntios lá, quando fala que na manifestação da vinda de Jesus, os mortos, eles ressuscitam? Depois do que? Da edificação da igreja. Jesus é o edificador, ele fala, edificarei minha igreja e as portas do Hades. Em algumas versões está transliterado do latim, que diz inferno. Mas tudo isso quer dizer mundo dos mortos, regiões inferiores da terra. Pastor, Hades é uma mitologia, ele não existe. Uhum. É só uma mitologia, é o nome. É o nome, não existe o falso Deus Hades. Isso. Não existe. Boa essa. É o único termo que tinha na É o termo. Exatamente, para que pudesse entender. Por exemplo, ali estava sendo escrito em que língua? O Evangelho? No grego. Então, para que pudesse ser entendido, eles estavam usando aquilo que... Na verdade, se trata É da só morte. nomenclatura. Se trata da Se morte. trata da morte. Não É a morte, é o mundo dos mortos. É uma dimensão espiritual diferente da do mundo dos vivos. Nós vivemos num mundo onde todos os vivos estão. Então existe o mundo dos mortos. Mas aí existe uma separação nessa região. A gente vê claramente aqui, ó, além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. Nós vamos ver daqui a pouco um slide. De sorte que os que querem passar daqui para o outro não podem. Não é isso? Aí o texto quando diz que estando o rico lá no lugar de tormento, ele levanta os olhos, para você entender, por exemplo, eu pego, o pastor ele está lá na porta, aqui é perto, mas você imagina que ele estivesse muito lá distante, e aí eu quisesse reconhecer que aquele lá é o pastor Igor. Eu olho para o céu, eu levanto os olhos e vejo ao longe. Eu desfoco o primeiro plano aqui para focar no que está lá. E aí o rico viu Lázaro. E aí quis, né, pediu para passar e aí a conversa foi o seguinte, ó, o que está de um lado não passa para o outro porque existe um abismo. Então isso aí, olhar, levantar os olhos e ver ao longe, você olhar lá na frente. E aí o que acontece? Para a gente entender aquela conversa de Jesus, voltar ali para a gente avançar. Quando Jesus ele promete àquele homem que estaria naquele dia, conduzindo ele, levando, ele fala, hoje mesmo, não é isso? Estará comigo no paraíso. O que quer dizer paraíso? Paraíso quer dizer lugar deleitoso, lugar de descanso. Quem nunca foi num lugar muito bonito e falou assim, pô, isso aqui é um paraíso. Pô, eu vou ter que voltar para casa. Eu vou ter que amanhã começar a trabalhar de novo. Né? Quando um camarada chega num lugar deleitoso, lindo, ele se deleita ali, ele está num lugar gostoso e chama aquilo de paraíso, lugar de descanso. Mas nesse contexto ainda estão presos pela morte. Só que estão num lugar chamado seio de Abraão, juntamente com Abraão, juntamente com todos os da promessa, porque lembra que Abraão foi prometido e a todos os homens que vieram após ele na mesma fé. Hebreus capítulo 11 fala disso, os heróis da fé, homens que obtiveram bom testemunho pela sua fidelidade, contudo não a concretização da promessa. O texto lá vai dizer que eles morreram e estão aguardando. Aí no finalzinho do versículo 39, né, do versículo do capítulo 11, vai dizer assim, obtiveram bom testemunho pela sua fé, contudo na concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, pois eles sem nós não são aperfeiçoados. Então entenda, olha só que bênção, para você e para aqueles que estão descansando. À medida que Jesus vai edificando a sua igreja aqui, enquanto vivos, aqueles irmãos automaticamente estão sendo abençoados. Porque quando a igreja estiver edificada aqui, eles rompem lá. Eles saem da morte para a vida. Então, esses irmãos, Abraão, todos aqueles heróis da fé, estão aguardando que nós que estamos aqui, pela palavra, pela fidelidade naquilo que nós estamos, esteja vencendo. Amém? À medida que a gente vence, eles vencem. A Bíblia diz que eles vão subir no pódio primeiro. Eles têm a primazia. Ok, irmãos? Então, o que Jesus está falando, ó, vou te levar para um lugar de descanso. Jesus desceu às partes inferiores. Agora, para firmar isso aí com o texto bíblico, Efésios 4, 9.
Vamos adiantar que ainda tem bastante coisa aqui. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus, então, é fato que ele desceu às regiões inferiores da terra na sua morte. Ficou 3 dias. Depois ele saiu de lá, trazendo cativo aquilo que o prendia. A morte tomou a chave. Vamos avançar? Aqui embaixo temos uma ilustração do que a gente estava falando. Mas vamos lá, vamos ler o texto de Pedro. 1 Pedro 3, 18 e 20. Pois também, leia. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pegou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, irmãos, aqui diz que Cristo morreu, ele nos vivifica, né, com a sua morte em espírito. A Bíblia diz que ele desceu, né, pregou espíritos em prisão. Por que estavam em prisão? Estavam mortos. E aí vai falar aqui de pessoas do tempo de Noé. Aí alguém pode falar, pô, mas será que Jesus foi lá converter aquelas pessoas? Morreram, irmãos, não tem mais conversão. Jesus, ele foi assim, mostrar, e é isso que o Senhor, a gente precisa estar atento à palavra profética hoje em dia, no nosso tempo, para a gente não deixar passar no nosso tempo a verdade como eles deixaram lá. Existia a palavra profética, não deram ouvido. A Bíblia diz que inclusive a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé, andavam de qualquer forma, né? E não deram ouvidos. O que Jesus vai estar mostrando ali, nessa pregação, não é? A pregação, ele está falando a respeito de algumas coisas. Ele está pregando para que eles viessem a se converter, tá? É bom entender isso. Quando a gente vê isso ali, pode entender, foi pregar. Então há esperança para a pregação, para que eles venham aceitar Jesus e mudar de lado. Não é isso que está falando. Jesus vem tipo assim, olha o que vocês perderam. Olha o que vocês perderam não dando ouvidos. Então, isso é para a gente atentar. Vamos dar ouvido à pregação do Senhor. Vamos atentar, vamos meditar, vamos procurar ver se é verdade. Inclusive vocês, aquilo que a gente está falando aqui, procura ver se é verdade. Estuda, tá? Aqui uma ilustração a respeito disso que a gente está falando. Aqui está, de um lado. Isso aqui é uma ilustração do que a gente está querendo ensinar aqui com respeito ao mundo dos mortos, a dimensão, a regiões inferiores da terra. Desceu a sepultura. Todo mundo desce a sepultura da mesma forma. O cara morreu, foi sepultado, né? Aí aqui, de um lado, do lado esquerdo lá, lugar de tormento, lugar dos ímpios, aonde? Presta atenção que aquilo ali também, irmãos, uma outra coisa. A gente vai lembrando, vai falando. Lugar de tormento ali, o que muitos chamam de inferno, né? Porque é um lugar que não é agradável, é um lugar de sofrimento ali. Não confunda lugar de tormento ou inferno com Geena, com lago de fogo e enxofre, que acontece depois do juízo final. Então, muitos se têm o costume de dizer assim, ó, fulano, o ímpio morreu, né? O cara morreu, ou então diz assim, poxa, não aceitou Jesus, ou, né, preguei para ele, morreu, foi para o inferno, vai passar a eternidade. Inferno ainda ali não é eternidade, tá, irmãos? Porque você sabe que no fim, inclusive, o inferno será julgado. A Bíblia diz que é lançado também no Geena, lago de fogo e enxofre, porque a morte e o inferno serão tragados, serão julgados e lançados na condenação eterna. Tá? E estando aqui em tormento, aí aqui o seio de Abraão, onde Abraão e todos os da fé estão. Se porventura não deseja a sua morte, deseja que Jesus volte e te encontre, né, fiel, ou que pelo menos, quem sabe, tenha o prazer de ser uma das duas testemunhas.
Deixa isso para lá, para depois de falar sobre isso. Então, mesmo mundo, está vendo aquele círculo ali? Mesma dimensão de morte, porém dois lugares diferentes, né? Dois estágios diferentes ali, separado por um abismo. Então aquilo ali faz separação. Só para ilustrar o que a gente estava falando e essa visão que o rico teve quando viu aqui do outro lado. Então, voltando para lá, vamos avançar aqui. Não, volta, tira daí agora. Vamos para lá. Nossos irmãos não ficam olhando isso aí viajando. Então, o que Jesus falou para aquele ladrão, vamos dizer assim, né, que a Bíblia está referindo-se a ele assim, é que naquele mesmo dia estaria levando ele para um lugar de descanso. E uma outra coisa que eu lembro aqui é que Jesus ele só foi para o céu depois que ele ressuscitou, irmãos. 40 dias depois que ele ressuscitou, porque quando ele ressuscitou, ele ainda, né, esteve, inclusive quando ele ressuscitou, lembra que as mulheres foram até aquele jardim do túmulo ali, e Jesus falou, não me detenha, porque eu ainda não fui para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Ele não subi. Ele não havia subido. Não subi, ele fala não subi. Eu não subi. Não subi para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Ou seja, ele ainda não havia subido. Por quê? Mesmo sendo Jesus, irmãos, ele não poderia, enquanto morto, antes de ressuscitar, mesmo Jesus, ter ido ao Pai. Porque a morte ainda estava nele, no seu corpo. E só depois de 3 dias ele foi, como o pastor Pedro falou aqui, 40 dias depois. Ele andou, né, no meio do povo ali, e só 40 dias, tá? Isso é só para fortificar mais essa ideia que nós estamos querendo passar para você, de que essa história do ladrão da cruz, Jesus não prometeu levar ele para o céu. Amém? E agora nós vamos passar para um que talvez seja, assim, uma grande dificuldade que os irmãos têm, porque esse texto ele é muito conhecido, ele é muito pregado, e eu gostaria, em nome de Jesus, que você prestasse atenção e entendesse o que Jesus está querendo falar para os discípulos nesse texto de João 14. Lembra? O texto de João 14 fala da casa do meu Pai de muitas moradas, e logo se entende que essas muitas moradas é um lugar para nós morarmos. Sinceridade, irmão, sem assim a gente não está aqui para poder censurar, mas para poder aprender junto com os irmãos. Quem até hoje entendia que essas moradas que o Senhor Jesus disse que iria preparar seriam lugares para a gente morar? Quantos se entendiam assim? Um carro HB20 parado em frente ao estacionamento. Se puder tirar a do irmão ali. Então, irmãos, quando lê esse texto, parece dizer, mas a gente precisa ver todo um contexto do que Jesus estava falando. E aí ele vai falar assim, João 14, eu vou até abrir o texto completo aqui. Abra aí João 14, rapidamente, acho que a gente, para terminar aqui, vai levar agora uns 15 minutos para a gente compreender aqui. Vamos lá. Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai fazer uma afirmação. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando de moradas. A casa do Pai tem muitas moradas. Se assim não for, até o final você vai entender que moradas são essas. Se assim não for, eu não teria dito. Ele está dizendo, se não fosse de muitas moradas, eu não ia dizer isso para vocês. Aí ele fala assim, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu vou preparar-vos lugar. Vou fazer de vocês lugar. Vou preparar-vos lugar. Vou fazer de vocês habitação. Porque a casa do Pai é uma casa de muitas moradas. Nós falávamos ainda há pouco do herdeiro, que era Cristo. Ok? Cristo são muitos membros. Vai lembrando isso aí. E ele fala, se assim não fora,
vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí o 3, tá. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, presta atenção, talvez você esteja com a sua Bíblia, está dizendo para que onde eu estiver. O texto no grego ali, o verbo é eme, primeira pessoa do singular do presente indicativo. Então ali é estou, presente. Jesus, ele estava presente, ele está falando de algo presente, não é algo que iria acontecer, como se ele estivesse falando para que onde eu estiver, dá a intenção aí que está a confusão, que ele estava se referindo a quando ele fosse para o céu, ele iria preparar lugar lá no céu para nós habitarmos. Lembra que ele não é o edificador da cidade, ele não é o edificador de uma casa para nós morarmos, mas ele é o edificador da casa do Pai. Amém, irmãos? Então, aí ele fala assim, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí a gente precisa entender então onde que Jesus, do que Jesus estava falando. Se Jesus estivesse falando de algo geográfico, ainda assim, aonde ele estava? Estava ali. Estava ali. Estava presente, aonde eu estou. Mas não é nem disso que ele estava falando. Ele estava falando de uma dimensão, de um local espiritual, de algo precioso, e ele vai apontar isso. Claro. A gente pode consolidar isso lá no final do capítulo 17 de João também, a oração sacerdotal de Jesus. Ele fala que ele está orando, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, lá no final do 17 também. Sim, tremendo isso, tá vendo? O irmão, quando ele recebeu, ele foi, né, cruzar os textos, né? Tudo que é texto que você começa a ler com entendimento, vai fazer sentido para você. E, em nome de Jesus, você vai ler a Bíblia de uma forma diferente e toda a Escritura vai se tornar prazerosa para você, porque tem muitos irmãos que não leem porque não compreendem. Tá igual aquele eunuco lá no caminho, né? Estava lendo as profecias, lendo tudo que estava referente à palavra do texto de Isaías, não estava entendendo. Mas aí quando vem a revelação, o camarada quis até ser batizado. Tem água ali, não sei nem a quantidade que tinha, não sei nem se foi de imersão, aspersão, não sei como foi ali, mas ele viu água e ele quis ser batizado. A revelação traz alegria, irmãos. Traz alegria, traz desejo. E aí vamos ver então o que Jesus, aonde Jesus estava, porque ele falou onde eu estou. Versículo 10, não está aqui, mas se você abrir a sua Bíblia, a Bíblia, você vai ver que Jesus no mesmo capítulo falando assim: não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então onde Jesus estava? No Pai. Eu vou preparar lugar, sabe por que ele está falando isso? Porque até então ele era o único lugar de Deus. Ele era a única habitação, filho único, unigênito. Mas ele está propondo e falando para aqueles irmãos assim: olha, não se turbe o vosso coração. Eles estavam assim, sabe por quê? Versículo, você pegar o capítulo 12, capítulo 13, ele vinha falando de morte o tempo todo já. Ele já vinha anunciando ali a sua morte. O tempo todo. Grão de trigo caindo, não morrendo, fica ele só. Entendeu? E já vem ali, na ceia, ele já fala disso. Ok? Então ele já vem. Então quando chega aqui em João 14, aqueles homens, imagina o coração, 3 anos ali com o mestre, aprendendo, ouvindo, se alegrando com a palavra, e agora aquele mestre está anunciando a respeito de sua morte. Eles estavam tristes. E por que eles estavam tristes? Era porque Jesus estava dizendo que ia para o céu? Não. Ele estava triste porque ele não estaria mais entre eles, porque é fato de que Jesus está dizendo que iria para o céu, porque só depois dele ter ido para o céu que ele envia o outro Consolador, não é isso? Mas existe um detalhe que a gente precisa ver, e eu gosto de falar disso quando prego isso, que Jesus, antes de ter ido para o céu, ele passou por um caminho de obediência. E foi através desse caminho de obediência que ele agradou o Pai até o final. A Bíblia diz que ele honrou o Senhor, obedeceu até a morte, morte de cruz. Então, aonde que Jesus foi preparar o caminho para nós? Na cruz.
vou preparar lugar. E naquele momento ele ainda até fala, não, para onde eu vou vocês não podem ir agora. Eles não poderiam ir, eles iam passar por um caminho semelhante depois. Mas ali Jesus foi preparar um local, porque somente através da sua morte nós nos tornamos igreja. A partir da sua morte nós nos tornamos morada, assim como ele. Porque o que ele estava dizendo é o seguinte: a casa tem muitas moradas. O propósito de Deus é uma casa, é uma família de muitos filhos, é uma casa de muitas moradas. Eu sou a única habitação, mas eu preciso ir. Se eu não for, vocês não se tornam igreja. Então eles não estavam tristes porque Jesus simplesmente estava indo ao céu direto. Se Jesus não passasse pelo caminho, nós hoje não seríamos igreja. Ele teria falhado se ele voltasse para o Pai sem cumprir o propósito. Amém? Então, isso é para você entender que lugar é esse que ele está falando. Que moradas são essas? E aí a gente vai partir de uma história para a gente entender essa morada, o edificador da casa. A gente vai precisar ir lá atrás. A gente vai lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 11 a 13. Tem um contexto aqui que eu já explico para você, mas vamos ler o texto. Desde o dia em que te mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará. Lembra? Vos preparar lugar vocês como casa. Então, vamos lá, vamos terminar de ler. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O contexto aqui, irmão, você sabe, você conhece que Davi, ele estando no seu palácio, ele intenta, poxa, eu estou aqui habitando numa casa de cedros tão bonita, né, no maior luxo, e está lá o Senhor habitando em tendas, vou fazer uma casa para Deus. E ele chama o profeta, Natan vem, ele fala a respeito disso. Natan logo se empolga e fala para ele: vai, rei, tu é o rei, faz como tu quiser. Acho uma boa ideia. Quando Natan vai para um lado, Davi para o outro, Deus se revela a quem? Ao profeta, e fala lá: quem mandou você profetizar isso? Irmãos, tem muito profeta que profetiza na empolgação e fala daquilo que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa estar baseada em toda a Escritura. Ninguém pode profetizar alguma coisa que está contra aquilo que Deus já determinou. E aí Deus falou para ele: vai lá e fala que está tudo errado. Aí é quando ele fala isso aqui: olha, não é você, Davi, que vai edificar uma casa para eu habitar, mas depois de ti virá um das suas entranhas, um descendente seu. Este sim me edificará a casa. E o detalhe que a gente tem que observar aqui: em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, o que se entendeu aí era que, a partir dele, então, deve ser um dos filhos. Quem foi o rei depois dele? Salomão. Logo, quem que seria esse edificador no entendimento ali? Salomão. O que Salomão fez? Construiu um templo. Construiu um palácio. Até na inauguração, inclusive foi na festa tabernáculos, ele consagrou aquele lugar. A Bíblia diz que até Deus se manifestou ali, mas ele diz: não habito nem casa nem templos feitos por mãos humanas. Ok, irmãos? Vai pegando isso aí que é muito importante. Então o edificador é quem? Por que não é Salomão? O templo de Salomão foi destruído. O reino de Salomão acabou. Então esse reino de Salomão, aquele templo suntuoso, ele passou. Então logo não se trata de Salomão, descendente de Davi, que iria edificar uma casa para Deus habitar. A intenção é lógica, é boa, mas o edificador não era nem Davi, nem Salomão. O reino desses aí passaram. Então, de quem a palavra está falando? Tem mais texto aí? Pastor, então, João 14,
não fala de local geográfico, mas comunhão com Deus, estabelecer a comunhão com Deus. Isso. Não fala de um lugar geográfico. Fala, a gente vai ver isso aqui mais daqui a pouco. Fala de uma comunhão com Deus. Fala de nós sermos, né, a morada de Deus. Toda vez que você ler agora e você ouvir que a casa do Pai é uma casa de muitas moradas, você vai se identificar com isso. Você vai se identificar. Não se trata de uma casa bonita, de uma morada linda para eu habitar. Se trata de uma casa bonita, de uma morada linda, santa, perfeita para Deus habitar. Assim como Jesus era uma morada. Amém. Santa, perfeita, bonita. Glória a Deus. Jesus está falando para eles, olha, eu sou a única morada até agora, mas não é o propósito de Deus que eu seja a única morada. Aleluia. A casa do meu pai é uma casa de muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para que vocês também sejam moradas. A habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 3,9, porque de Deus somos cooperadores, edifício de Deus sois vós, pedras vivas, irmãos. Do edifício, muitas pedras, pedras vivas. Da família de Deus, os muitos filhos semelhantes a Jesus. Da casa de Deus, as muitas moradas, é desse jeito. E aí, Efésios 2, 20 e 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a principal pedra, a principal morada, o primeiro filho, o principal filho ali. Então, é tudo nesse princípio. Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Você é um santuário, é uma morada, é um santuário que está sendo edificado juntamente com outras moradas para a habitação do Senhor. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é Sagrado. É sagrado por quê? Porque é um lugar de habitação do santo. É sagrado porque é a morada de Deus. Aleluia, isso me dá um temor, irmãos. Agora aqui falando entre nós, aqui algo assim, para a gente pensar, né? Isso me dá um temor. A gente está andando nesse tempo, nesse corpo, fazendo o que a gente está fazendo, seja o que for que você esteja fazendo, se glorifica a Deus, amém. Se não glorifica, eu lembro sempre, quando alguma coisa errada, alguma coisa não dá certo, eu vejo que, poxa, a gente, né, erra o alvo. E aquilo ali eu fiz, poxa, eu não posso fazer isso. Eu sou morada do Senhor, sou templo, habitação. O Senhor Jesus, quando falou que a casa tem muitas moradas, eu sou essa casa, eu sou essa morada. Amém. Eu me emociono com isso aí. 1 Coríntios, então já falamos? Timóteo. Já, agora Timóteo. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu andar... Cadê? Para que se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Casa de Deus, que é a igreja. A casa de meu pai é uma casa de muitas moradas. Tira do seu coração que a casa de Deus, a casa do Pai, é um lugar para você habitar. Sabe por quê? Uma outra coisa que implica nisso é que muitas vezes o cara não se prepara por achar que quando Jesus voltar vai glorificar, basta você estar sentado, vai te levar para um lugar. E aí você não se atavia como noiva e não se prepara, não limpa a casa para a habitação do próprio Pai. E aí a gente causa um problema na igreja por não entender quem realmente é, qual a identidade, irmãos. O grande problema hoje que eu vejo, e falo muito isso na igreja para os irmãos, é a falta de identidade. Não entender quem é em Cristo. Não entender, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, vou sentado, aquela coisa dos 3 S que eu falei, né?
Então, casa que somos nós, igreja, coluna e baluarte da verdade. Vamos lá. Hebreus 3,6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e exultação da esperança. Tem esse detalhe, né? Casa somos nós se guardarmos firmes. Se nos encontrarmos em Cristo. Porque a casa é Cristo. Tá? Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra. Já lemos esse, né? Vamos lá para o... Tá. Então estamos falando em casa, estamos falando em morada. Aqui a gente fecha, a partir daqui, porque, lembra, no início, quando a gente está falando sobre a casa do Pai, esse estudo é muito bacana, é muito revelador. Jesus está falando que na casa do Pai há muitas moradas, já expliquei isso, se assim não for, eu não teria dito. Vou preparar vocês como lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Lembra a promessa do derramamento do Espírito? Aonde que o Espírito habita? Em nós. Para que onde eu estou, estejais vós também. Nesse texto de João 14, você vai ver outras vezes o Senhor dizendo do local da morada. Eu vejo aqui, ó, versículo 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crê ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele vai falar assim, no versículo 16. Eu rogarei ao Pai e vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará onde? Lá dentro, em nós, habitando. E aí, para concluir isso aqui, irmãos, esse papo aqui, para a gente entender no mesmo contexto, que não saímos de João 14, estamos ainda falando das moradas da casa do Pai. Isso aqui que é muito importante você lembrar, que existe um contexto, existe todo um texto de João 14, não é apenas os 2 primeiros versículos. A gente aqui entende de que moradas realmente Jesus está falando. Eu creio que você já entendeu, mas aqui fecha com chave de ouro. Ele vai falar assim, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra. E o meu Pai o amará. Aí veja lá. E viremos para ele e faremos nele morada. Percebe que as moradas da qual Jesus fala lá no início somos nós? Aleluia! Se obedecermos, Amém. se guardarmos, guardar é obedecer, Aleluia. é cumprir, né? O Pai o amará e viremos, Pai e Filho, habitando em nós, irmãos. Habitando em nós, lembra, por sermos filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, e Jesus fala assim, tu em mim e eu neles, para que o mundo creia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não, acabou aí, né? Aí nós vamos para a aula da criação. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que eu tenha servido ao propósito de Deus nessa minha vinda aqui. De verdade. Eu deixei ela em casa. Minha esposa que iria vir, mas alguns problemas não permitiram que ela estivesse aqui. Ela, até o último momento, ela aguardava vir. A gente está pastoreando lá na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a minha esposa Francine tem 3 filhos, graças a Deus, amam, desde a mais velha com 23 anos, ao mais novinho, a mais velha vai fazer 23, ao mais novinho com 7. A Júlia, a Agnes, que tem 16, e o Samuelzinho. Todos ali. Samuel gosta de estar lá no meio, de estar lá no louvor. A minha filha mais velha, ouvindo essa palavra desde que ela nasceu. A minha esposa botava aqui na barriga, aquela barriga grande aqui, botava o fone do ouvido aqui e colocava louvores para ela ouvir. Com 2 anos, 3 anos de idade, ela já queria tocar aqueles louvores que ela ouvia. Pegava um violãozinho, mesmo que ao contrário, aqueles violão de brinquedo, e ficava lá na frente junto com o louvor tocando. Hoje ela é ministra, ela ministra louvor. A mais nova também está aprendendo a teclado, ministra com dança. E o Samuel, com 7 anos, já está aprendendo teclado.
Então eu louvo a Deus, porque essa palavra faz com que os nossos filhos caminhem juntamente conosco. Porque ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, a gente precisa estar no caminho, senão não adianta. Amém? Então louvo a Deus por poder estar aqui, ter deixado lá os afazeres, a família, estar aqui com os irmãos. Eu espero realmente que eu tenha servido ao propósito de Deus ter vindo aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor aqui agora, é isso? Vai ser só depois, né? Então, irmãos, deixa eu falar. Olha, acabamos dentro do tempo, né? Acho que a gente tem aí 1 hora para almoçar, já está tudo preparado aí. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também, irmã. A minha pergunta ia ser justamente João 14. Eu já tinha até notado todos os números de como que ela não quer agora. Então era justamente a questão desse texto, né? Do vos preparar. A senhora logo lembrou desse texto? Não, eu já estava aqui. Então, já tinha lembrado. Eu já queria perguntar. Então, mas lembrou antes de chegar ele, a senhora eu já estava ansiosa. Não falei eu até tomei antialérgico, eu estava ansiosa. Eu falei, Dá ruim, cara. eu estava ansiosa. Porque eu sei a resposta, né? Mas é que estava chegando no João 14, já estava ficando agoniado. Mas aí falou, calma que agora vai entrar o João 14. Então, eu me sinto contemplada, é isso mesmo. Espero que os irmãos tenham entendido. Amém. Aleluia. Que é isso mesmo, né? A morada somos nós e aqui nesta terra. Ó, com sinceridade de coração. E tá aqui a cadeia. Microfone. Deixa eu botar aqui, deixa eu manter aqui, ó. Ela pode estar gravando, Só senão tirar não ali. grava mais, né? Deixa eu botar aqui, Só tirar, ó, o microfone. Deixa aqui, ó. Aqui eu vou lugar. Pronto. Com sinceridade de coração aqui, irmão. Quantos estão agraciados por essa verdade e entenderam? Se você não entendeu até agora, não se preocupe. O Espírito da verdade está nos conduzindo à verdade. Tem muita coisa ainda, tá? Mas talvez esteja ainda conflitando dentro do seu coração. Não dormia, tá, irmãos? Logo quando eu via isso, a gente conta esse testemunho, porque talvez possa acontecer isso com você. Eu não dormia quando ouvia essas verdades, mas eu não rejeitava. Eu lembro que eu estava recém-casado, e vou fazer 25 anos de casado, há 24 anos ouvi essa palavra, e eu ficava na madrugada. Teve noites, não foi uma nem duas, que eu passava depois das aulas, as aulas eram semanais, eu passava madrugada com minha esposa, a gente ruminando aquilo ali e procurando entender. E o Senhor foi trazendo certeza ao nosso coração. Não é porque de repente você fala assim, mas os grandes, poderosos pregadores aí famosos não estão falando sobre isso. Eu quero deixar bem claro para você, muitos sabem exatamente isso que a gente está falando. Alguns sabem, irmãos, mas eles não falam. E você sabe qual é a grande queixa de Deus aí aos sacerdotes que, conhecendo a verdade, não falam a verdade? Quem lembra do texto de Oséias? Meu povo perece por falta de Conhecimento. Aí a culpa é do povo, né? Dos filhos de Deus que estão ali para aprender, com o sacerdócio que está lá para ensinar. O texto vai dizer, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste conhecimento, também te rejeitarei. Então tem muitos que sabem a verdade e não passam a verdade por conveniência. Agora nós não temos nada a perder, perderíamos se não falássemos a verdade. Então a gente está para falar a verdade, daquilo que ganhou o nosso coração. E pode crer, irmãos, nós estamos esses 20 e tantos anos tentando achar alguma coisa que vá contra isso aí, porque se a gente quer trazer a verdade, a gente foi buscar, né? E não encontrei. O que eu encontrei foi respostas. Aleluia. E aí eu falei, eu quero concluir aqui, irmãos, porque prometi para o irmão lá, queria falar algo que eu lembrei aqui agora. Gisete ama isso. Todo o propósito do reino de Deus está desde Gênesis até Apocalipse. E o texto de Isaías, capítulo 46, versículo 10, ele vai dizer que o Senhor torna conhecido, né? A explicação do versículo é que o Senhor torna conhecido o final desde o início. Ou seja, lá no início, quando ele diz, haja luz, e ele começa a chamar à existência todas as coisas,
ali no Gênesis, ele já revela o seu propósito, ele já mostra Apocalipse. Eu vou te mostrar como. Os 2 primeiros livros da Bíblia, quais são? Os 2 primeiros versículos. O primeiro livro é qual? Gênesis. E logo, claro, lógico, os 2 primeiros, capítulo 1 e 2. Quais os 2 últimos versículos da Bíblia? Capítulo 21 e 22. Apocalipse 21 e 22. Um início, outro final, revelação do fim. Aí você vai ver assim, ó, Gênesis 1 e 2. Qual a geografia de Gênesis 1 e 2? A Terra. Né? A Terra. Apocalipse 21 e 22. Qual é a geografia do contexto da eternidade? Nós estamos estudando aqui. 9 céus e nova terra. 9 céus e nova terra. Terra. Gênesis 1 e 2. Um jardim nessa terra. Apocalipse 21 e 22. O que era jardim agora é uma cidade que desce, lembra? Nova Jerusalém. Jardim que agora é a cidade, jardim na terra. Gênesis 1 e 2. Um casal. Adão e Eva. Sem pecado. Sem pecado. Puros ali, como Deus os chamou, os formou. Apocalipse 21 e 22. Um homem e uma mulher. Quem? Cristo e a igreja. Aleluia. Aleluia. Gênesis 1 e 2. Deus habitando com os homens. Lembra? Deus vinha na viração do dia e estava ali com os homens. Apocalipse 21 e 22. Deus habitando com os homens. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Na viração do dia. Na viração do dia. 7º para o 8º dia. Exatamente isso. Tremendo isso aí, irmãos. Deus mostra o seu propósito no início. Em Gênesis, e o homem complica no meio. Mas graças a Deus, nesse tempo o Senhor está nos trazendo luz. Amém? Amém. Deus seja gracioso para contigo ainda nesse tempo e te abençoe. Que faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Amém. Amém? Glória a Deus. Misericórdia de nós. Tá bom, irmãos? Tem almoço agora? Amém. E 2h30 que a gente volta? Acho que é. Se comermos rápido, né? 2h30. Amém, pastor? Vou falar uma coisa aqui, de repente um recado aí que... Graças e paz, irmãos. Amém. Tô vendo que tá todo mundo com o olho brilhando aí, né? É maravilhoso poder estar em comunhão com os irmãos, poder estar recebendo os irmãos aqui. Eu fico muito feliz por hoje poder estar compartilhando com vocês essa palavra maravilhosa, mesmo que indiretamente, porque eu chorei muito para que esse dia acontecesse. Aleluia. Para que essa porta se abrisse, para que essa palavra chegasse e impactasse a sua vida assim como impactou a minha. Aleluia. Primeiro contato que eu tive com o Evangelho do Reino foi uma aula dada em 2016 da playlist que está lá no Pastor Igor. Eu nem era inscrito no canal dele ainda. Amém. Eu falei, deixa eu ver o que esse pastorzinho tem para ensinar aqui. Aí eu comecei a ouvir aquelas grandezas. Entrou no meu coração. Eu falei, meu Deus, que caminho era esse que eu estava andando? 20 anos, 24 anos no Evangelho, para a glória do Senhor Jesus, me converti no ano de 1999, virado para 2000. Vi a transformação da igreja do século XX para o século XXI, mudou totalmente. Eu ainda peguei o finalzinho dos meses. E hoje, para a glória de Deus, poder estar aqui, partindo esse pão com os irmãos, não tem preço. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, eu peço perdão aos irmãos por não estar aqui em contato direto com vocês, é porque eu quero que vocês fiquem mais à vontade possível, para que na hora que vocês saírem daqui para ir lá em cima, tá tudo pronto, tudo ok, sem faltar nada para vocês. Mas o principal, se alimentem dessa palavra. Aleluia. Não guardem para si. Leve adiante. Se você conseguir falar para uma alma que seja, essa uma vira duas, essa duas vira três. E quando pensa que não,
O que está acontecendo agora é tempo de restauração. Amém. Glória a Deus. É um tempo em que nós precisamos erguer a nossa cabeça, voltar ao lugar onde deixamos, onde perdemos essa dádiva tão maravilhosa, encontrar ela novamente e avançar para o alvo que é Cristo que está diante de nós. Aleluia. E que Deus possa abençoar grandiosamente a vida dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sei que não tem aqui os irmãos da nossa congregação aqui. Meu coração fica ainda um pouquinho mais triste. Mas não tem problema. Talvez daqui para o final alguém apareça. E ainda pega ainda o finalzinho do bolo ainda. Mas o mais importante é que você está aqui. Amém. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Podemos orar, pastor? Vamos orar ao Senhor nessa manhã maravilhosa. Peço perdão aos irmãos pela emoção, é porque está Glória a Deus. Está seguro aqui, tem uns 2 dias já. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai de amor, Deus de maravilhas e de misericórdia, colocamos-nos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. E somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas hoje. Porque a Tua palavra diz que Tu és Deus de perto, Deus de longe. Tu és o Deus de hoje, de amanhã e será Deus eternamente. E essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa manhã, ela não começou hoje e nem começou há 20 anos atrás. Ela já estava anunciada há tempos atrás, muito tempo atrás, Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor por ter preparado esse dia para que nós pudéssemos estar aqui hoje em comunhão, em congregação, como igreja do Senhor, participando desse pão maravilhoso, Pai. E que o Senhor venha encher a nossa mente de conhecimento e o nosso coração com a Tua palavra, para que se cumpra em nós a palavra, o pedido do salmista Davi: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, e lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra ilumina o nosso caminho para que a gente não tropece, Pai. Então que em nome de Jesus, que essas pessoas que aqui estão saiam daqui impactadas por essa palavra, sabendo que é este evangelho que tem que ser anunciado. Não é teologia de prosperidade, não é nada de coach, não é essa coisa que tem sido pregada por aí, mas sim o evangelho do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois diz a palavra que este evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Aleluia. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.